que tinham morrido, quando Jesus voltasse, elas não iriam gozar da mesma alegria, ou do mesmo galardão, da mesma recompensa, bênção, como você quiser entender, dos crentes que estavam vivos. E Paulo vai gastar do verso 13 ao verso 18 da primeira carta, no capítulo de número 4, para dizer que não, que os que estão vivos não vão ter nenhum prejuízo, até porque quando Cristo Jesus voltar, quem está vivo, tem quem está morto, vai ressuscitar. Agora, pastor, por que o senhor está falando disso? Eu quero falar um pouquinho sobre arrebatamento, sabe por quê? O que me chama muita atenção nessa carta aqui, presta atenção para mim aqui, é que Jesus acabou de morrer, de ressuscitar e de ascender aos céus. Os primeiros escritos bíblicos, eles foram escritos em cerca de 35 anos depois de Cristo. Então são cerca de 35 a 40 anos, 4 décadas. É bem recente, ainda está muito cru, ainda está muito vivo na mente das pessoas o que aconteceu ali, Efraim. E sabe o que é interessante? Que essas pessoas, após a ascensão de Jesus, no outro culto, eles já iam esperando a volta de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Então glória aí, irmão, pelo amor de Deus. Eles caminhavam para a igreja e já se passaram um tempo e está muito crente dentro deles, está muito fervoroso dentro deles ainda a ideia que Jesus está voltando. Só que arrebatamento, irmão, é um tema que não é muito fácil de compreender. Por que, pastor Narciso? Porque Jesus, é interessante que um pensamento paulino é muito interessante para nós entendermos isso aqui. Paulo, você sabe que ele é o melhor teólogo que tem no Novo Testamento, sim ou não? Mas é interessante que quando ele vai falar do arrebatamento, sabe o que ele fala? Ele fala em outras palavras para você entender. Olha, enquanto a esse mistério aqui, eu não vou entrar em detalhes porque eu não sei. Olha que coisa interessante. Porque Cristo, ele quis ocultar o dia, a hora. Ele deixou alguns sinais para que a gente pudesse compreender o que o irmão Joel falou aqui, é muito forte. Não tem quem está na luz ser pego de surpresa pelo ladrão. Só vai ser pego de surpresa pelo ladrão aquele que está em treva. Por quê, pastor? Porque quem está em luz está vigiando. Aleluia. Entendeu, irmão? Por isso que eu disse aqui domingo que quando a gente que é salvo, tem alguém salvo aqui na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Glória. Escuta falar de arrebatamento, o nosso sentimento não é de medo. O nosso sentimento é de alegria, é de conforto. E Paulo passou pouco tempo, houve um crescimento. Timóteo traz uma notícia para ele dizendo: olha, eu fui lá em Tessalônica e os irmãos que tu deixou lá crentes, eles permanecem na fé, eles estão crentes, estão servindo a Deus. O contexto não afastou-lhe de Jesus. E tem uns lá que estão dizendo todo culto, Paulo, Maranata, aleluia, ora vem Senhor. E o capítulo de número, a primeira carta da segunda epístola, o primeiro capítulo da segunda epístola, melhor dizendo, Paulo vai começar a falar de arrebatamento de novo. Olha como ele começa, versículo de número 3, por favor. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, capítulo de número 1, versículo de número 3. Diz assim: sempre devemos, irmão, dar graças a Deus por vós, como é de razão. Olha o que Paulo escreve: porque a vossa fé é o que, irmão? Cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta, de uns para com os. Então Paulo está tendo notícia, Efraim, que a igreja está prosperando lá. Paulo está escrevendo assim para a igreja: olha, estou sabendo que mesmo em meio a tantas lutas, vocês têm permanecido cristãos. Estou sabendo que mesmo em meio de tanta tribulação, vocês continuam servos do Senhor Jesus Cristo. E eu me alegro. E Paulo começa dizendo assim: ó, eu tenho rogado por vós, porque era praxe do ministério paulino, Cássio, o quê? Paulo sempre está fazendo oração por todos os crentes que ele chamava de filhos na fé. E o capítulo de número 1, verso 13, ele fala: olha, sempre devemos, irmão, da graça. Tem dois agradecimentos aqui. Tem um agradecimento na vertical, tipo assim, Paulo está falando assim: olha, quero dizer para vocês, eu tenho sempre agradecido a Deus aquele dia que eu cheguei e disputei 3 vezes na sinagoga e falei 3 vezes de Jesus aí, porque eu estou sabendo aqui que continua a fé de vocês presente ainda aí. E depois ele faz um agradecimento na horizontal. Primeiro ele agradece ao Senhor, depois ele vai agradecer aos crentes. Como, pastor? Ele vai agradecer aos crentes de Tessalônica, dizendo que ele está feliz. Olha o que ele fala: estou sabendo que a fé de vocês está boa, que vocês têm amado uns aos outros. Estou sabendo que a perseverança tem existido e que a fé de vocês continua. A fé de você continua firme, irmão, na pessoa do Senhor Jesus.
Amém ou não amém? Então vamos lá, que Deus tem uma coisa para nós aqui. É interessante que o capítulo de número 4, versículo de número 4, Dr. William Barclay, Dr. William Hendricks, Dr. Warren Wiersbe vão dizer algo muito interessante. O que, pastor? Leia o verso 4 comigo e eu te falo. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Leia de novo comigo para você entender. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, tipo assim, ó, Paulo está falando, por onde eu tenho passado, eu tenho dito que aí em Tessalônica tem uma família de servos de Deus, e eu tenho contado o testemunho para as igrejas que eu tenho passado, que apesar de tanta luta que vocês têm enfrentado, que apesar de tanta investida do diabo, a fé de vocês permanece de pé. Amém ou não amém, irmão? Versículo 4, acompanha para você entender, crente. De modo que nós gloriamos por causa da vossa paciência. Essa palavra paciência é a palavra grega upomone. E o doutor vai dizer que essa paciência, olhe para mim, essa paciência é uma paciência especial. Como assim? Essa palavra, ela significa perseverar em meio a uma luta com alegria. Paulo está dizendo, olha, o ensinamento bíblico foi, irmão, a semente do evangelho, quando ela nasce no coração de uma pessoa, verdadeiramente vinda, quando verdadeiramente há a metanoia, presta atenção, vou pegar aqui o que o Joel falou, um exemplo dele. Quando João Batista batizava, o que era que ele falava? Arrepende? O que era que ele falava, crente? Isso, bora, interage comigo aí, arrependei-vos, sim ou não? Olha só, e ele pegava a pessoa na água e, tipo, mergulho para simbolizar, morrendo para o mundo e nascer para... Só que ele falava assim, ó, eu estou fazendo um simbolismo, só quem pode te mudar, olha para mim, ei, entende o que eu estou falando? A semente do evangelho foi tão forte, que caiu em terra boa, e Paulo sabia que, por que a preocupação de Paulo em pegar 2 cartas e mandar Silas e Timóteo ir lá nessa igreja, saber como os crentes estão, porque Paulo não podia estar lá. Por quê, pastor? Porque os crentes de lá mandaram ele embora. Os judeus que não se converteram falaram, nós não queremos saber de cristianismo aqui. Por quê, irmão? Salvação é só para quem Deus escolhe, queira você ou não. E falaram, então vai-te embora daqui, olha só. E ele sai de Tessalônica e vai para Chipre, uma outra cidade. Quando ele entra em Chipre, Deus começa a bradar na vida de Paulo em Chipre. Só que ele não esqueceu que lá em Tessalônica ficam os crentes. E Paulo está fazendo o trabalho em Chipre, mas a cabeça e a oração e o joelho dele está em Tessalônica. Só que Paulo está dizendo, olha, eu estou muito feliz, porque eu não fui perder tempo aí, porque o evangelho que eu preguei aí, eu soube que tem semente. Às vezes não entendemos, às vezes eu saio para pregar sempre, eu vou em alguns lugares que faz anos que eu não vou. De repente, algumas vezes, alguma pessoa, um jovem, um irmão, vem comigo após o culto, a gente não consegue gravar a fisionomia de todo mundo, e alguém chega comigo e fala assim, pastor, o senhor lembra ano retrasado, ano tal, festa tal, que o senhor veio aqui? Olha, eu estava assim, mas eu estou crente, eu estou firme, eu estou servo. Oh, por quê, irmão? Levante a sua mão aí, irmão, em nome de Jesus, porque esse evangelho aqui, quando ele cai em terra boa, glória, preste atenção. Essa palavra perseverança, Paulo está dizendo assim aqui no verso de número 4, eu estou feliz por causa da vossa perseverança e fé. Irmão, não vai ter outro meio de você ter fé se não for através de prova. Não, você não entendeu. Você só pode ter fé se você estiver mediante a uma provação. Se você não estiver mediante a uma provação, não tem como ser exercitado. Eu te provo na Bíblia, Tiago 1,4. Tiago diz assim, ó, irmãos, tende porém a paciência perfeita, para que vocês possam ser provados e achados perfeitos e íntegros em tudo. O que é que Tiago está falando? Que Deus está nos provando, deixando a luta aparecer na nossa frente. Porque, irmão, fé, tem 3 tipos de fé. Quanto?
Existe a fé objetiva. O que é isso, pastor Narciso? É um credo. Todo mundo tem. O cristão tem, o macumbeiro tem, o budista tem. Existe a fé de virtude. O que é isso, pastor? Gálatas 5:22. É uma fé que só o Espírito gera dentro de você. Mas existe a fé subjetiva. Que fé é essa? A fé subjetiva é a fé que persevera. A fé subjetiva é aquela fé que Deus coloca uma prova na tua frente e diz assim, ó, não é para te matar, é para te fazer mais crente. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou pregando? A fé subjetiva é um obstáculo, é um teste que Deus coloca na tua frente e diz assim, ó, isso aqui é para você aprender, porque eu quero trabalhar algo na tua vida. E Paulo está dizendo, olha, o que eu preguei aí foi de Deus mesmo. Por quê? Porque eu estou sabendo que tem levante, tem macumbaria, tem ocultismo, tem idolatria, tem vinho, mas vocês estão crentes, não estão negando, a fé está crescendo. Ei, irmão, não é mais novidade para nós. Olhe para mim aqui, por favor. Você liga a sua televisão, agora tá moda. Pai matou filho, mãe esquartejou filho, pai matou filho e se suicidou. É normal para a sociedade. Por quê? Porque o pecado está se alastrando mais ainda. O mundo está fechando o cerco. Está mais difícil ser crente. Mas eu e você estamos de pé. Oh! Aleluia! E nós estamos declarando não no nosso nome, mas no nome de Jesus, dizendo, vem luta, vem prova, vem dificuldade, se levanta o inferno, 1000 de um lado, 10.000 de outro, mas nós permaneceremos de pé. Ei, olha que texto lindo. O 4, ele já sabe, ele já saudou a igreja, olhe para mim. Ele já saudou a igreja, ele já sabe como está a fé dos irmãos. Ele já sabe como os irmãos estão. Agora é interessante que a partir do verso 5 e 6 ele vai falar de arrebatamento. Por quê? Porque tipo assim, olha para mim, ó. Ele vai escrever a carta e vai falar assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês qual é a recompensa de um crente fiel. Aí, irmão, você não entendeu? Paulo está dizendo assim, olha, eu estou sabendo que a fé de vocês está segura. Olha para o seu irmão aí, por favor, pergunte para ele, está seguro a tua fé aí, irmão? Ou é como a onda, é levada pelo vento, que o vento leva para onde quer? Olha para ele, meu irmão, tem gente que está dormindo aí, acorda, crente, pelo amor de Deus, você está no culto de ensino. Pergunta para ele aí, como é que está a tua fé aí, meu irmão? Aleluia, amém ou não amém? Está de pé ou está de pé? Aí Paulo vai falar no verso 5, presta atenção. Verso de número 5. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino pelo qual também padeceis. Olha só esse texto, olhe para mim. Está chovendo, vamos até 10 agora, olhe para cá. Presta atenção para mim. Paulo está dizendo assim, ó, para vocês serem dignos. Não, ele começa dizendo assim, ó, está vindo um juízo. Olha esse texto, irmão, está vindo um juízo aí. Presta atenção, tem um monte de crente aí, brincando com o evangelho, brincando com a vida dele, brincando com o mundo espiritual, pensando que o mundo espiritual é brincadeira. E eles pensam que por tardar às vezes, e é bíblico também que às vezes o juízo de Deus não vem no tempo presente, eles pensam que a mão de Deus, que a ira de Deus, que a justiça de Deus não vai vir sobre eles. Amém ou não amém? E eles levam a vida do jeito que estão levando. E Paulo está dizendo assim, olha, está vindo o juízo. Para esses crentes que estão aqui, que estão ouvindo, tem uma palavra de Deus para você. Qual? Se você escapar do juízo presente, no futuro você não escapa. Você entendeu? Se não vê a punição agora, vem lá no escatológico. E Paulo já começa dizendo assim, olha, está vindo um juízo aí, versículo de número 5. Só que para vocês serem dignos do reino de Deus, vocês têm que padecer. Olha para mim, sabe o que ele está dizendo? Sabe por que Deus está provando a fé de vocês? Porque só participa do reino quem sofre. Ai, Jesus, aleluia, levante a sua mão em nome de Jesus. Só participa do reino quem passa por luta. Só participa do reino quem padece. Só participa do reino, irmão. Ei, olhe para mim. Tanto que na primeira carta, irmão Delcio, ele vai usar um exemplo. Ele vai dizer assim, eu sofro, mas eu estou feliz porque eu sofro. Irmão, a fé, olha Tiago 1:2, olha para cá. Meus irmãos, tem de grandioso quando cair, desembar a tentar. Eu te pergunto, quem é o crente que fica feliz quando está sendo provado? Automaticamente nós, quando a prova bate na nossa porta, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz, crente? A gente fica triste, sim ou não?
Só que ele está falando algo aqui tão forte, que ele está dizendo assim: olha, sabe por que Deus está provando vocês? Aleluia. Porque nós não somos, ele vai usar o exemplo da primeira católica, ele diz: eu não sou melhor que Jesus, eu não sou melhor que os profetas, eu não sou melhor que a igreja primitiva, e nós não podemos ser exceção nessa regra. Paulo está dizendo, versículo 5, lei da glória, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo que também olha o 6, se de fato é justo diante de Deus, que deem paga a tribulação aos que vos 7, e a vós que sois atribulados, descanse conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu povo. Olhe para mim, no verso 6 ele está dizendo assim: não se preocupe, está vindo um justo juízo aí. Para aqueles que não querem nada, vai se cumprir o verso 6, está vindo uma ira, uma tribulação. Mas para vocês que estão na luta, verso 7, atribulados, vai ter um descanso. Aleluia. Em outras palavras, olhe para mim, Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica: permaneçam assim, continuem sofrendo as aflições, não parem, não desistam, porque o ímpio está vindo o juízo de prova. Mas para vocês que estão sendo atribulados agora, quando o Filho do Homem se manifestar, irmão, eu posso te afirmar agora, através dessa palavra, que você não vai ter descanso aqui. Essa palavra é dura. Aqui nós não vamos ter sossego de provação, de luta, de prova. Se tem alguma igreja pregando aí dizendo que vai parar a prova na tua vida, a luta, mentira. Porque Paulo está dizendo que só vai cessar quando Cristo rasgar o céu e se manifestar. Mas pastor, será que a gente vai conseguir? Vai. Sabe por quê, irmão? Porque a força não é nossa. Não me ajuda, pelo amor de Deus. Aleluia. A igreja não está cheia, mas nós estamos sentindo a presença de Deus aqui. Amém ou não amém? Nós vamos conseguir, pastor, vamos. Por quê? Porque a força não é nossa. Se fosse pela nossa força, nem aqui nós estaríamos nessa noite. Porque eu te garanto que nós vamos conseguir. Porque se o sangue de Jesus já foi derramado sobre a nossa vida, é só esperar o céu se rasgar. Só que aqui tem um problema muito grande. Eu preciso falar de teologia com você agora. Qual, pastor? Os nossos irmãos dispensacionalistas, eles pregam o seguinte: olhe para mim, que vai ter duas vindas. Jesus volta, primeira vinda, levou, ninguém viu. Olha o pensamento dispensacionalista, pré-tribulacionista. Olhe para mim, Jesus voltou, levou a igreja, ninguém viu. Certo? Amém ou não amém? Primeira vinda secreta. Onde é que está isso na Bíblia? Levante aí e me mostre um versículo que mostra isso na Bíblia. Olhe para cá, Jesus voltou. Aí depois da tribulação, quando terminar 7 anos de tribulação, a igreja já não está mais aqui, aí Jesus volta de novo. Então tem duas vindas de Jesus. Se o camarada não foi na primeira, não, mas eu vou estreitar para o pessoal que quer ir na segunda. Vou estreitar. Por quê? Porque Apocalipse capítulo de número 9, versículo de número 1, versículo de número 11, a minha Bíblia diz que tem um demônio lá chamado Apolim, Apolion ou Abaddon. Esse demônio, se você não sabe, ele é chamado de rei, no versículo 11. Se ele é rei, ele é mais forte do que Satanás, porque Satanás é príncipe. E na grande tribulação ele vai estar solto aqui. Se tudo foi agora, olha para o teu irmão e diga assim: ainda dá tempo. Olhe para mim, presta atenção, calma. Vou te explicar isso aqui. O pensamento deles é isso aqui, ó. Só que a minha Bíblia diz, capítulo de número 2, está com a Bíblia aberta aí na tua mão, versículo de número 7. Olha o que a Bíblia diz. Vamos. Capítulo 2, versículo de número 7. Quem encontrou, diga amém. E vós que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu povo.
A Bíblia não diz que no arrebatamento ele volta com os anjos, sim ou não? Sim ou não? Só que essa palavra se manifestar aí é a palavra grega apocalipsis, que significa se revelar, se descobrir, se auto-revelar, se manifestar, tirar o véu. Então a Bíblia não diz que não é nada de... A Bíblia diz que todo olho... Você está entendendo? Abre aí Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 7. Rápido. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 7. Quem encontrou, diga amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho... Não tem nada de arrebatamento secreto. Te ensinaram errado. Por quê? Porque o texto está dizendo que os anjos vão com ele, e ele há de se apocalipse, ele vai se auto-revelar, se manifestar, tirar o véu, e todo o planeta Terra vai ter que se dobrar, todo joelho dobrará, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Oh! Aleluia! Presta atenção, ainda tem mais uma coisa. Olha o verso 8. Imagine, irmão, imagine Paulo falando isso para os crentes. Olhe para mim aqui. Aí ele fala no verso: além dele ser, além da segunda vinda, Jesus está vindo, irmão. Isso. Além da segunda vinda ser visível e audível, ela será em glória. Olha o verso 8, quase não sai. Como labareda de fogo. Verso 7, olha para mim. E ele se manifestará com o seu poder junto com um exército de anjos. Só que agora ele não vem num jumentinho e não vem num corpo de carne. Glória. Aleluia. Sabe que a coisa mais linda é que os crentes lá de Tessalônica já estavam indo para o culto, e quando viram do culto, depois de uma mensagem dessa, ou por pregação, ou por boca, ou por carta, eles já viram dizendo: olha, Jesus está voltando, e quando ele voltar, vai voltar em glória. Versículo de número 8, leia comigo em nome de Jesus. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho. Para você que não obedece o Evangelho, Paulo está falando: Jesus está vindo fazer vingança para todos aqueles que não obedecem o Evangelho. Para você que conhece, que diz que conhece, mas não vive, Deus está dizendo nessa noite em profecia bíblica para você: eu estou vindo em glória fazer vingança pela boca dos meus profetas, pela palavra pregada por Isaías, pela palavra pregada por Jeremias, pela palavra pregada por Ezequiel, pela palavra pregada por Paulo. Eu estou vindo fazer vingança. Olha, irmão, olha esse texto, verso 8. Dava para ficar só nele aqui. Verso 8. Aleluia. Como labareda de fogo, o céu se abre, ó. Você já pensou a cena? Todo o planeta assistindo. Batalhão de anjos, ele se revela. Verso 8, como labareda de fogo. Fogo aqui é juízo. Com vingança, tornando vingança dos que não conhecem a Deus. Aqui tem dois pensamentos desses que não conhecem a Deus. Por exemplo, alguns dizem que esses que não conhecem são judeus e gentios, mas para outros são os mesmos crentes. E esse não conhecer aqui, ele significa, preste atenção nisso aqui que é importante para você entender. Ele significa um conhecimento, esses que desprezam a Deus, é ignorância deliberada como dos fariseus. Os fariseus tinham certeza que Cristo era o Filho de Deus. Isso que é blasfêmia, eu ter certeza na mente e no coração e mesmo assim não confessar. Texto, olhe para mim, ele está dizendo aqui nesse texto, para esses que vêm para o culto, irmão, que conhecem, que vivem, que dão glória no culto, que falam a língua estranha, mas que não respeitaram o Evangelho. Meu irmão. Dá para soar um glória aí, meu irmão? Amém ou não amém? Versículo de número
9. Para terminar. Os quais por castigo padecerão eterna perdição. Aqui quebra com os aniquilacionistas. Porque o aniquilacionista diz assim, ó, vai sofrer por um tempo e depois vai parar de existir. Só que está dizendo, ó, eterna. O juízo tem duas eternidades. Olha para mim. Tem uma eternidade de gozo. Oh Deus, olhe para mim. O juízo de Deus é tão perfeito, Efraim, que quando Cristo voltar, para quem está com Cristo, sabe o que vai ser juízo? Repartição de galardão. Não, você não entendeu. É lá que nós vamos gozar de todo o sofrimento daqui. Ele volta com glória e fogo e diz: vou punir os ímpios que não estão com o nome escrito no meu livro, mas para aqueles que já morreu meu filho e que o sangue está sobre a vida deles, o juízo vai ser: recebe a tua bênção, recebe a tua vitória, recebe o teu galardão, recebe a tua recompensa. Verso 9: os quais por castigo padecerão eterna perdi ante a face do Senhor, e a glória do seu, e a glória do seu o que, irmão? Do seu pó. Vamos terminar aqui. Olha aqui, versículo de número 10. Aleluia. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre 11, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua obra e da sua bondade, da fé e compor, para que no nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus. Preste atenção, Paulo elogia os crentes, ele fala das recompensas. Paulo ele faz duas orações. Olha que coisa linda isso aqui, versículo de número 11, só para terminar. Ele fala assim, ó: pelo que eu rogo pela sua dignidade. Paulo está orando pela dignidade dos crentes. A segunda oração que ele faz no verso 12, sabe qual é? Pelo testemunho. Por que pastor Paulo ora pelo testemunho? Olha para mim. Porque Cristo só pode ser glorificado na tua vida se tu tiver império. Cristo vira escândalo, mas com testemunho. Aleluia, aleluia. Quando chega no capítulo 2, no verso 1, olha esse texto, irmão, já terminei. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você ora, irmão, para Jesus voltar? Por isso que eu falei no começo do culto aqui, ó, que Cristo enxerte em nós o desejo de orar pelas coisas de cima, porque quanto mais a gente estiver com a cabeça lá, menos daqui a gente vai querer. Amém ou não amém? Só que a gente está preso aqui, é normal, a gente é daqui, irmão. A gente é matéria daqui. Mas se a gente tiver com um sentimento lá do alto, Paulo está dizendo assim, ó: bora orar para que ele venha logo. Porque se a gente orar para ele vir logo, nós vamos apressar a vinda dele. Amém ou não amém? Versículo de número 3, olha o sinal: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim que sei que antes venha apostasia. Deixa eu te perguntar uma coisa: qual é o tempo mais apóstata que nós estamos vivendo, se não for esse? Olha como está o evangelho, olha como está a situação das igrejas brasileiras hoje, olha o comércio dentro das igrejas hoje. Que é isso? Paulo falou assim, ó: ninguém de maneira engane vocês, que não será assim antes que venha a apostasia. E se irmão, está só faltando o anticristo aparecer. Para quem é pós-tribulacionista, a igreja ela fica na tribulação guardada, só está faltando o anticristo aparecer. Por quê? Porque já cumpriu isso aqui. Amém ou não amém? Versículo de número 15, eu encerro aqui, capítulo 2, verso 15. Ó: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca. Versículo de número 15, perdão. Então, irmãos,
estai firme e retende as tradições que vos foram ensinadas. Aí eu termino aqui, ó. Daniel Berg e Gunnar Vingres comemoraram 108 anos agora, essa semana que passou aí, não foi isso? Só que ele não ensinou para a Assembleia de Deus vender água ungida, como estão vendendo. Daniel Berg e Gunnar Ving não ensinou a igreja pentecostal vender sal, vender toalha, fazer campanha de propósito de dinheiro de envelope. Muito pelo contrário. Se você pesquisar Daniel Berg e Gunnar Ving, você vai ver que eles abominavam até mesmo esse movimento do Espírito que está tendo aí. Sabe o que Paulo está falando aqui? Sabe por que eu estou de pé, crente de Tessalônica? Porque eu guardo o que os profetas falaram. Vocês querem ficar de pé? Irmão, a palavra de Deus, ela é perfeita. Qual? Oh, aleluia. Nós precisamos só guardar. Porque se a gente guarda, a gente está em luz. E se o ladrão vem de noite, não tem como ele aparecer, porque tem luz na casa. Oh, irmão, aleluia. Entende que eu estou pregando pelo amor de Deus. Deixa eu terminar tendo só um versículo, por favor. Amém? Isso, eu sei que você já quer ir embora, a gente já vai. Preste atenção. Capítulo de número 5, versículo de número 12. Desculpe, capítulo de número 3. Não tem capítulo 5, só na primeira carta. Capítulo de número 3, versículo de número 1. No demais, irmãos, rogai por nós. Volta lá na primeira carta, no capítulo 5, no verso 12 e 13. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e 13. É culto de ensino, tá? Encontrou? No capítulo 3, no verso 1, ele pede para a igreja de Tessalônica, ele fala assim, ó: eu oro por vocês. Vocês oram por mim? Não dá glória, irmão? Não tem glória não. Capítulo 5 agora, verso 12. E rogamos-vos, irmãos. Todo o tempo ele fala de oração. Esse homem orava demais, cara. Todo o tempo ele fala, rogamos a oração. Estou orando por vocês, rogamos, estou orando por vocês, rogamos, estou orando por vocês, todo o tempo. Impressionante isso, impressionante. E rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós, e vos admoestam. Verso 13. E o que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua... Paulo não está pedindo para você gostar de mim pela minha personalidade, porque eu sou uma liderança aqui nessa casa. Paulo está pedindo para você gostar de mim por causa que eu sou alguém que está fazendo a obra de Deus. Ou você pensa que eu não preciso da sua oração também? Ele está falando, olha, eu tenho orado por vocês. Eu tenho orado por vocês, igreja. Eu também tenho precisado das orações de vocês. Tende por estima, verso de número 12. Rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que tenhais em grande estima e amor por causa da sua... Tende paz. Olha para o teu irmão aí, só uma cutucadinha de leve, para não mata ninguém. Pergunte aí, e aí, irmão, você tem orado pelo seu pastor? Saiu nenhum glória. Preste atenção, não estou mendigando oração sua não. Capítulo de número 3, versículo de número 6 da segunda carta, para terminar. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem? Que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição. Hoje eu fiquei sabendo que tem servo de Deus aqui que está namorando com um ímpio. É impressionante, cara. As pessoas regridem. Está namorando com um ímpio. Jugo desigual. Qual é o futuro que você espera de uma relação dessa? Ah, pastor, vou ganhar ele para Jesus. Não vai não, porque já é sinal que você não está bem. Porque se você estivesse bem, você procurava um namorado crente.
É mais fácil ele te levar para lá. E acredite, não é Satanás que está usando a minha boca. Regredindo, se afasta. Ei, cola em alguém que quer ir para o céu. Oh, irmão, aleluia. Oh, Deus, procura uma irmã de oração. Procura uma irmã que está toda quinta-feira de joelho aqui nessa casa orando. Procura os irmãos que frequentam o culto de quarta, o culto de sexta, do meio-dia. Procura eles e faz amizade com eles. Mas sabe por que eles se recrutam? Ninguém gosta de estar perto das pessoas que querem ir para o céu. Sabe por quê, irmão? Porque quando ela quer pecar e alguém vai contra o pecado, apanhe rindo, apanhe dando glória. É para o teu bem, é para o teu crescimento. É para você saber que a qualquer momento o céu rasga, Jesus aparece e se manifesta. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. E o último capítulo, já estamos no 3, é o último capítulo, do verso 8 ao 12, ele fala de crente vadio. Olha para mim aqui, ele fala de crente vadio. Como assim, pastor? Ele não quer trabalhar e não quer estudar. Leia só o verso de número 11. Não, o 10. Porque quando ainda estávamos convosco, mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, que não coma também. Ei, você que acorda 10 horas da manhã e está esperando um milagre, espera aí, calma. Calma. Você tem duas opções no mundo hoje, no mercado de trabalho. Ou você trabalha ou você estuda. Se você não gosta das duas coisas, você está... Por quê, irmão? Porque eu te garanto que o maná cessou quando eles entraram em Canaã. Não vai chover mais maná na tua rede. Aí escuta só. Cadê o glória, irmão? Isso. Ele não tem perspectiva nenhuma de vida. Ele não tem perspectiva nenhuma de vida. Ele dorme tarde e acorda tarde. Você fala em estudo para ele, é alergia que dá nele. Você fala para trabalhar, não é para ele esse ministério. Aí ele está falando assim: eu estou esperando um milagre de Deus. Você vai morrer esperando. Por quê, pastor? Olha que coisa linda. Esse camarada recebeu uma oferta, você aprendeu isso domingo aqui, de uma igreja chamada Filipe, para vir para cá, para essa cidade. Quando ele chegou lá, ele viu que o dinheiro estava pouco. Ele falou: Timóteo, bora trabalhar. Então, com certeza, durante o dia eles trabalhavam. E durante a noite eles iam. Pastor, eu não sei porque tudo está errado na minha vida. Vai-te com a formiga. Ô geração difícil, irmão. Ô geração difícil, anda lá, sempre na luta, sempre na prova, o celeiro sempre está vazio, alguma coisa está errada, porque o meu Deus, ele não regride ninguém. E ele é tão infeliz que ele olha e fala: é o diabo que está me tocando e tirando tudo que eu tenho. Então tu não é liberto pelo sangue de Cristo, porque os que são de Cristo maligno não toca neles, a Bíblia diz isso. Fica de pé. Isso, fica de pé, dá uma olhada para ele e fala assim: bora trabalhar.